Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém. Deus é bom? Amém. Então, queridos, a gente vai estar dando continuidade ao que a gente começou a falar na semana passada, né? Quantos aqui estiveram na quarta-feira passada no culto? Algumas pessoas. Então, o que acontece? A gente vai tentar fazer uma recapitulada aqui para poder prosseguir, né? Nós falamos na semana passada sobre a cosmovisão bíblica, né? Já vi que muitos não vieram no culto, então você nem sabe do que eu estou falando. Mas vamos lá. A cosmovisão bíblica, ela tem a ver com o comportamento cristão, né? Nós pesquisamos, né, começamos a ver alguns estudos com relação a esse tema, e eu cheguei num site, eu vou ter que pronunciar o site aqui, porque tem direitos autorais, tá? Eu cheguei num site chamado www.barna.org, né? É do The Barna Group, né? Esse site tem muito material cristão, inclusive tem a revista Impacto, não sei se todos conhecem, né? Mas é uma revista bem antiga, mas o material é bem atual, né? E numa dessas edições dessa revista, a gente pôde achar esse tema, né, da cosmovisão. E aí, nessa matéria, tinha lá uma pesquisa, né, uma pesquisa justamente fundamentada sobre o comportamento dos cristãos, né? E aqueles dados estatísticos estavam indicando que cada vez mais o comportamento dos cristãos ele difere cada vez menos dos não cristãos. Você tem ideia disso? O comportamento do crente difere cada vez menos do incrédulo, né? Isso é muito grave. Isso é muito grave. Essa pesquisa, se eu não me engano, é dos anos 2000, 2001, 2002. Fazem 18 anos, né? Mas é algo que nós vivenciamos nos dias de hoje. Quanto mais a igreja cresce, menos faz diferença na sociedade. Isso é fato. Quanto mais a igreja cresce, menos diferença faz na sociedade. Mas isso por quê? Porque os crentes, os cristãos, né, aquele que está dentro da igreja, quase, na sua maioria, arrisco a dizer isso, porque eu vou falar números, não deixaram o reino de Deus ser estabelecido dentro de si. Não deixaram, não permitiram. Veja só, nessa pesquisa, alguns índices chamaram muita atenção. Eu vou citar aqui um padrão que chama muita atenção pela maneira como é tratada pelo crente. Divórcio. Divórcio é tratado pelo crente da maneira mais natural possível. Não deu certo? Separa. É isso que está escrito na Bíblia? Não, é para sempre. Mas aquele que deixa-se ser contaminado pelas coisas do mundo, ele vai pensar assim, não deu certo com esse daqui, tem um monte lá fora. Separa. Isso é mentira do diabo. Isso é falta de cosmovisão bíblica, é falta de visão de reino de Deus, é falta de conhecimento das Escrituras, para não dizer falta de vergonha na cara. Porque o crente, que é crente, tem que ler a Bíblia. Quantos aqui gostam de ler a Bíblia? A Bíblia é nosso alimento. Se nós queremos ter um comportamento um comportamento bíblico, de acordo com a visão de Deus, de acordo com o reino de Deus, nós temos que nos alimentar com a palavra. Se você não ler a palavra um dia, você vai ficar com fome. E já dizia o meu pai, eu gosto de lançar esses ditados bem antigos, saco vazio não para em pé. Você já viu um saco vazio parar em pé? Eu preciso da palavra de Deus. Quantos aqui precisam da palavra de Deus? É a nossa direção, é a palavra de Deus que dá o nosso norte. Essa pesquisa que foi realizada por esse grupo, né, pela revista Impacto, ela foi realizada com 2.000 pessoas, crentes, né, e revelam que 9%, ou seja, 180 pessoas, dos 2.000, tá?
essas 180 pessoas, elas possuem essa cosmovisão bíblica, essa visão de reino. Agora, se for parar só nos jovens, 2%, dos 2.000, 40 jovens têm cosmovisão bíblica. Ou seja, é uma diferença muito grande. Quantos aqui entenderam o que é uma cosmovisão? Poucos, eu vou ter que repetir. Quantos aqui entenderam o que é uma cosmovisão? Visão de reino, querido. Visão de um todo, vamos dizer assim. Olha, no dicionário Aurélio, eu vou dar a definição do que é uma cosmovisão. É a compreensão geral do universo e da posição nele ocupada pelo homem, que se expressa por um conjunto mais ou menos integrado de representações por trás de todas as suas emoções, decisões e ações, e afetando suas reações em todas as áreas da vida. Cosmovisão bíblica é isso aqui. É isso aqui. É a Bíblia que dirige os nossos passos. É a Bíblia que dá o norte. É a Bíblia que nos diz o que fazer. Nós não sabemos de nada, querido. O manual está aqui. Você já viu aquele eletrodoméstico que quebra e você quer consertar, mas não tem tempo para ler o manual e acaba fazendo besteira? É justamente o que acontece com a pessoa que quer fazer do seu jeito e não procura ver o que está escrito no manual. Não tem o entendimento bíblico, não tem a cosmovisão bíblica, não tem a visão de reino. Você vê, eu vou te dar um exemplo. Uma criança de 2 anos, eu falei isso na quarta-feira passada, ela tem cosmovisão, porque ela se acha o centro do universo. Tudo gira ao redor dela, é a visão dela. Cabe ao pai e à mãe disciplinar, ensinar o caminho que ela deve andar. O humanista secular, para ele nada importa. Nada importa para o humanista, além do mundo físico. Essa é a visão que ele tem. O budista, ele acredita que vai ser liberto pela autopurificação. Está faltando Jesus para o budista, né? Mas ele acredita que vai ser liberto dessa forma. Se ele não se converter, vai para o inferno. O marxista, né? Aquele que se fundamenta no que um homem, um ser humano, Marx, falou, ele acredita que a chave da vida está nos conflitos entre as classes sociais. Coitado, está precisando se converter. A cosmovisão, querido, determina a maneira como você enxerga as coisas que estão ao seu redor. Se você tem uma cosmovisão bíblica, você vai enxergar as coisas de uma maneira. Agora, se você não tem, ou se de repente você tem parte, você vai entender as coisas de uma maneira diferente. Uma maneira que está difusa. Uma maneira que está confusa. Uma maneira que não está segundo os padrões bíblicos. Para termos a cosmovisão bíblica, nós temos que estar mergulhado de corpo, alma e espírito. Sabe aonde? Nas Escrituras. Eita, pastor, mas desse jeito, como é que vai ser? Vamos chamar de fanático? Vamos chamar de radical? Vamos chamar de louco? Mas é desse jeito, querido. Algumas vezes eu fui taxado de radical. Eu fiz assim, ó, graças a Deus, porque eu sou radical. Eu sou radical por Deus. Sabe, o crente que tem uma visão, um entendimento das Escrituras, ele não xeroca livro. Porque ele sabe que ele está indo contra os direitos autorais. E é por isso mesmo que eu fui taxado de radical. Tem nada a ver, Renato. Tem nada a ver. Tem a ver sim, isso é roubo. Está escrito na Bíblia que não roubarás. Então, para que eu vou fazer isso? Para ir contra a palavra de Deus? Quantos estão entendendo? Lucas capítulo 9, no verso 23, diz assim: se alguém quer vir após mim, não precisa abrir não, querido, só estou relembrando semana passada. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ponto. Você quer seguir Jesus? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz
e vai. Negue-se a si mesmo. A tua vontade não importa, meu irmão. A tua vontade ficou. Prevalece a vontade de Deus sobre a nossa vida. A vontade de Deus é soberana sobre nossas vidas. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Quantos aqui oraram hoje? A não ser aqui no culto, em casa. Aquele momento de oração, de intimidade. Quer saber a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Aqui você já leu a Bíblia. E em casa você leu a Bíblia? Temos que ler a Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, também não precisa abrir. Diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Muitos vão te taxar de louco, você dá graças a Deus. Muitos vão te taxar de maluco, você dá glória a Deus. Muitos vão te taxar de antissocial, porque você não foi na festa da sua empresa, porque sabia que lá tinha cerveja, ia ter mais conversações. Você dá glória a Deus. Muitos vão te taxar, esse aí é Bíblia, é crente. Isso porque você não sentou na mesa dos escarnecedores. Dá glória a Deus. Os humilhados serão exaltados. Sobremaneira. É se submeter à vontade de Deus, é saber discernir o que está acontecendo ao seu redor. É visão de reino, querido. Quantos aqui vivem no reino de Deus? Vejo que algumas pessoas não levantaram a mão, vou te dar uma nova oportunidade. Porque quando eu faço essa pergunta, é diante de Deus que você levanta a mão ou não. Quantos aqui vivem no reino de Deus? Isso, é com convicção. Porque se você não vive no reino de Deus, você está no império das trevas. Quem está no reino de Deus é regido pelo Senhor dos senhores, pelos Deus dos deuses. Quem está no império das trevas está diante do príncipe desse século. E aí está sujeito a várias situações que eu não vou nem entrar nesse mérito agora. Semana passada, nós falamos sobre um personagem bíblico, Daniel. Daniel, ele fez a diferença. Daniel, em meio a uma situação com seus 3 amigos, esses 3 amigos foram colocados na cova, e ali tinha leões. E mediante a fidelidade que esses amigos de Daniel tinham para com Deus, eles não foram devorados. Eles fizeram a diferença porque eles não se submeteram à adoração a outros deuses. Daniel, ele ficou um tempo no palácio, juntamente com seus amigos. Ele precisava ser alimentado porque ele estava ali sujeito às orientações do carcereiro. E ele preferiu não se alimentar das iguarias do rei. Ele preferiu comer das verduras e dos legumes, fazendo um paralelo. Daniel preferiu ficar diante do Deus Todo-Poderoso do que se abastecer das iguarias do príncipe daquele século. Iguarias essa que são entregues para aqueles que não têm o reino de Deus ou que estão andando na corda bamba. Porque o reino de Deus, querido, imagina aqui comigo. Imagina um círculo. Você está imaginando? Imagina um círculo. Aqui é o centro. Aqui é o centro desse círculo. Você tem que se afastar da periferia. Você tem que sair daqui, e ir em direção ao círculo. Quanto mais longe da periferia, melhor você está. Porque na periferia, você é presa fácil para o príncipe desse século. Quantos vocês estão entendendo? E para você alcançar o círculo, o ponto central do reino de Deus, queridos, você tem que buscar Deus. A Bíblia diz o seguinte: buscai enquanto se pode achar. Buscar enquanto se pode achar. Então, meu querido, minha querida, é no piscar de olhos. Sabe lá se Jesus vai voltar daqui a 1 minuto? Sabe lá se Jesus vai voltar amanhã? Sabe lá se vai dar tempo de você se consertar? Sabe lá se vai dar tempo de você andar um caminho reto? Não, pastor, deixa para a semana que vem.
Essa semana tem aquela festinha que eu vou lá, vou compartilhar lá com meus colegas, meus amigos. Ei, acorda. E aí? Vamos viver uma vida reta? Vamos viver um caminho reto diante de Deus? Hoje eu quero falar sobre Paulo. Abre aí comigo. Atos capítulo 9. É outro exemplo de um homem que teve uma cosmovisão bíblica. Atos capítulo 9. Esses versículos que nós vamos ler agora é justamente sobre a conversão de Saulo, tá? Então diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Rapidamente, queridos, Saulo era um perseguidor dos cristãos. Só um parêntese, eu antes de conhecer a Jesus, eu perseguia crente, viu? Eu era, guardado as devidas proporções, um pequeno Saulo. Eu perseguia crente. Não podia parar carro em frente à minha casa, que eu achava ruim, eu andava catapiolho, eu fazia de tudo. Depois de convertido, eu fui lá na igreja pedir perdão. Chamei o diácono, chamei os obreiros, pedi perdão. Saulo, ele perseguia e matava os crentes. Versículo 4. E caindo por terra, ouviu-se uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Versículo 7. Os teus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Queridos, Saulo, ele ali estava se convertendo. Ele ficou 3 dias sem ver. 3 dias. Por que será que foram 3 dias? É o tempo da conversão. É o tempo que ele precisava para se converter. 3 dias. Em 3 dias, Jesus ressuscitou. Em 3 dias, Saulo deixou de ser Saulo para virar Paulo. Em 3 dias. Isso espiritualmente falando, tá, querido? Não sei se você está percebendo, a tua vida pode mudar. Em 3 dias, mediante a tua atitude de fé, você pode mudar o rumo da tua vida. Vamos continuar aqui, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Versículo 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos de Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Queridos, aqui o Senhor estava falando com Ananias. Sabe, o Senhor, da mesma forma como fez menção a Saulo, né, dizendo que ele seria um instrumento escolhido para levar o nome dele perante os gentios e reis, é a mesma promessa que está sobre mim e sobre você. Porque Deus escolheu a cada um de nós, não é simplesmente para viver na monotonia, mas sim para arregaçar as mangas, ter o reino de Deus dentro de cada um de nós, e sim, ser enviado para missões. Cada um de nós aqui, nós somos missionários, querido, porque nós precisamos anunciar a palavra de Deus.
O crente que não anuncia a palavra de Deus, está faltando alguma coisa. Quantos vocês estão entendendo? Então vamos lá, vamos continuar. Então Ananias, versículo 17. Então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos. Impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Queridos, quando você aceitou Jesus, quando eu aceitei a Jesus, as escamas caíram dos nossos olhos, e nós começamos a enxergar. Mas tem muito crente que ainda está com remela no olho, e não consegue abrir o olho direito. Está com o olho remelando. Está precisando cair as escamas. Está precisando ter cosmovisão bíblica. Está precisando ter entendimento de reino. Está precisando ler as Escrituras. Mas eu estou falando do crente que vive lá no norte. Eles estão precisando de tratamento. Não do crente da Nova Vida do Alcântara. Porque o crente daqui, aleluia, glória a Deus, vive em novidade de vida. Vive a vida abundante em Cristo Jesus. Eu posso escutar um amém? Amém. Mesmo que você não viva, queridos, fala amém. Graças a Deus. Porque é pela fé, é mudança de vida, é atitude. É atitude, é coragem. Ei, Paulo se converteu? Ou melhor, Saulo? Saulo se converteu? Se converteu, não se converteu? Ele virou Paulo. Uma vez Paulo convertido, ele deu testemunho de Jesus? Alô, você está aí? Ele deu testemunho de Jesus? Deu? Ele foi exemplo para os fiéis? Ele falou de Jesus intrepidamente? Ele anunciou as boas novas? E como é que ele fez isso? Claro que ele era um religioso, outrora. Ele tinha conhecimento das Escrituras, mas ele deixou o reino de Deus entrar dentro dele, querido. Queridos, nós estamos vivendo um tempo na nossa igreja, esse ano, seja feita a tua vontade, venha o teu reino sobre nossas vidas. A vontade do Senhor é que nós anunciemos o Evangelho. A vontade do Senhor é que nós possamos ir e com autoridade falar do amor dEle. Mas nós temos que falar aquilo que está dentro de nós. É um risco muito grande você falar de algo que você não vive. Alô? Como você vai falar de Jesus? Que Jesus pode fazer isso, que Jesus pode fazer aquilo, que Deus cura, que Deus pode restaurar o teu casamento, que toda enfermidade pode ser curada se você mesmo não crê? Queridos, nós precisamos urgentemente ter, sabe, a Bíblia correndo nas nossas veias. Quando corre nas nossas veias, fica tudo mais fácil. Aí esse entendimento que eu estou falando aqui para os irmãos, a cosmovisão, ela vai fazer toda a diferença na tua vida, toda a diferença. Hoje em dia, se você não tem esse entendimento de reino, você faz as coisas ao seu bel prazer. O entendimento que você tem está desvirtuado. Voltando a dar exemplo lá do crente do norte. Eu já escutei falar que tem crente do norte que gosta de fazer uma fezinha. Tem crente lá no norte, nordeste. No nordeste, muito pouquinho, né, que tem poucas igrejas, o evangelho está chegando lá, né, mas gosta de tomar uma gelada, porque ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Eu creio que no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, Niterói, não tem dessas coisas. Mas está faltando entendimento, cosmovisão bíblica. Queridos, nós vivemos numa tradição cristã, uma tradição dentro do Brasil, que nós percebemos e temos um entendimento que o cigarro faz mal à saúde, ok?
que vai contra a natureza, né, do santuário do Espírito Santo. Então, nós, como crentes em Jesus Cristo, como cristãos convictos, como crente que tem o entendimento da palavra, como crente que tem a cosmovisão bíblica, crente não fuma. Alô, você está aí? Crente não fuma. Crente não fuma. Mas tem crente lá no norte que fuma. Adora dar uma tragada. Mas por quê? Porque se deixa levar pelas coisas que estão lá fora. E falta entendimento da palavra de Deus. Queridos, tem crente que negocia. Esse negócio de negociar é complicado. Esse negócio de negociar é complicado. Você pode sair perdendo. Você pode pensar que está arrebentando a boca do balão. Que você está saindo lá na frente, mas você pode tomar uma rasteira. Quantos sabem da história de Esaú? Parabéns. Ele perdeu a primogenitura, porque ele trocou por um prato de lentilha. E tem muito crente perdendo a sua bênção, porque troca por um prato de lentilha. Tem noção? E perde a primogenitura. Deixa de ser o herdeiro da parte de Deus. E é algo muito grave. Sabe, queridos, a gente precisa acordar. Dá uma cutucada no teu irmão e fala assim: acorda. Desperta tu que dormes. É, por aí. A falta de consideração ao reino que vivemos é algo muito sério. É porque eu só posso pensar dessa forma, é falta de consideração. Se eu vivo no reino que é governado pelo meu Deus, eu tenho que ter total consideração ao meu governante, porque ele é o Senhor dos senhores. No reino existem regras. Se você infringe as regras, você pode ser atingido por retaliações, não da parte do rei, mas da parte do príncipe desse século. Quantos vocês estão entendendo? Eu gostaria que você fosse lá no Evangelho de Lucas. Eu li essa passagem na semana passada, mas vou ler novamente. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Fala sobre a parábola da figueira estéril. Capítulo 13, no verso 6. Diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor há 3 anos, venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la para que esta venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Queridos, essa parábola, ela se enquadra em tudo isso que a gente está falando. Nós somos essa figueira. E precisamos ter vida. Porque senão vem o viticultor, não está dando fruto, e arranca. Precisamos desse estrume da parte de Deus. Precisamos ser regados pela palavra, para que tenhamos, sim, um entendimento, uma cosmovisão bíblica. Faz toda a diferença na nossa vida. Eu vou fazer um teste, tá? Tomara que dê tempo. Vai dar. Vou fazer um teste aqui com vocês. Vocês vão me respondendo, tá? Não se preocupa com o irmão da direita nem da esquerda, não. Vamos lá. A Bíblia, ela contém a palavra de Deus? Está errado?
ela é a palavra de Deus? Pode dar um risquinho aí, tá? Eu estou fazendo um teste com você. A verdade absoluta é definida na Bíblia? Que silêncio, hein? Hein? Sim. Correto. 3. Jesus, ele viveu uma vida totalmente sem pecado? Graças a Deus, aleluia. Hebreus 4,15. Deus perdoou todos os seus pecados? E por que você fica lembrando deles? Por que você fica pescando no mar de Satanás? Já foi largado lá no mar do esquecimento? Para que você fica recebendo culpa? É o papel do acusador. Alô? Cadê a cosmovisão bíblica? Se Deus já te perdoou, esquece. Você pode até lembrar, mas não vai te causar dor. Ok? Meio certo. Tenho que perdoar o meu irmão? Tens feito isso? Graças a Deus. Se você não perdoar o seu irmão, o que acontece? Pastor Rogério, o pessoal está afinado. Pergunta 6. Ó, eu estou dando certo aí, tá? Pergunta 6. Você tem certeza da sua salvação? Eu vi que alguns irmãos ficaram quietos. Eu vou perguntar de novo. Você tem certeza da sua salvação? Aleluia. Tem irmãos que não têm certeza, não. Deus, Ele é o Criador do universo, ok? Você tem dúvida disso? Ele é todo-poderoso, Ele é onisciente. O que é onisciente? Sabe, o pastor Zé Luiz está dando cola, né, pastor? Sabe tudo, não adianta se esconder. Ele é onipotente. O que é onipotente? Ele é poderoso. Ele é todo-poderoso. E onipresente. O que é isso? O pessoal está afinado, aleluia. Pastor Rogério, o pessoal está afinado. Agora, o diabo, ele é o príncipe desse século, ok? Hã? Agora que vai a pergunta. Deus governa ainda hoje? É? Tem certeza disso? Gostei, Rose. Absoluta? Glória a Jesus. É isso. Deus é soberano sobre tudo e todas as coisas. É Ele que diz. É Ele que tem o poder. Tudo Ele resolve. Tudo, tudo, tudo. A salvação, ela é um dom de Deus, que não pode ser obtido por merecimento. Sim ou não? Tá certo? Rapidinho, essa banda de cá está esperta, mas essa banda de cá não me respondeu. É isso mesmo? A salvação, ela é um dom de Deus. Ela não pode ser obtida por merecimento. Tá certa essa afirmação, ok? É pela fé. Não pelas obras. A fé sem obras é morta, ok? Então, pergunta 9. O pessoal está afinado, rapaz. O pastor Gilson, o pessoal está afinado. O cristão tem responsabilidade de compartilhar a sua fé em Cristo com outras pessoas? As inscrições estão abertas lá para o evangelismo na Trindade. Oh, glória a Jesus, aleluia. E de pregar o evangelho a toda a nação, criatura. E na Trindade também. O que você está esperando para fazer a tua inscrição? Ah, mas os pastores vão. Deixa eles irem lá. Mas, gente, Deus conta comigo e com você. Nós precisamos estar lá como exército de Deus. Ah, cara, essa daqui é tremenda, olha só. A Bíblia, ela é precisa e confiável em todos os seus ensinamentos? Tem situações que você não vive, hein? Mas ela é confiável. Ela é a palavra de Deus. Então, se é confiável, você sim tem que fazer por onde essa verdade bíblica estar dentro de você. Queridos, olha, presta atenção. Acabou o teste, tá? Todo mundo passou. Está com média. Está com média. Mas você precisa melhorar essa média, tá? O próximo teste pode ser um pouquinho difícil. Inscrições abertas para o curso de vida cristã. Dá tempo, pastor? Próximo domingo. Beleza? A decisão de aceitar o senhorio de Cristo na nossa vida, ela deve ser acompanhada de uma vontade.
e de um desejo muito grande de ingressar no reino de Deus. Não adianta, querido, você levantar a mão, aceitar Jesus e não fazer por onde. Se você não faz por onde, você é presa fácil. Vou voltar para o círculo? Tem o círculo, centro do reino de Deus. Você levantou a mão e você não ingressou no reino de Deus. Você está na periferia. Ali você está sujeito. Está sujeito às garras de Satanás. Se você não fizer dessa forma, você é mais um que está na igreja. Mas a igreja, ela não está em você. A igreja está assim, ó, de irmãos sem esse entendimento bíblico, sem a cosmovisão bíblica. Não faça parte desse contexto. Ore para que esse irmão que está nessa condição venha verdadeiramente entrar no reino de Deus e viver uma vida abundante em Cristo Jesus, porque é a promessa de Deus para todo aquele que crê no seu nome. Eu já estou terminando. Eu pediria até para os músicos se posicionarem, por favor. Mais que responder essas perguntas que a gente fez aqui, e que você se saiu muito bem, glória a Deus, você precisa ter o entendimento que é necessário ter mudança de rumo na sua vida. Tem perguntas que nós não colocamos aqui, mas o Espírito Santo já está ministrando ao seu coração. O que eu preciso para ter essa cosmovisão bíblica? O que eu preciso para ter esse entendimento de maneira globalizada e que eu não seja presa fácil para o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas? Porque artimanhas, o diabo vai lançar todos os dias, todos os dias. Dardos inflamados na nossa direção, ele vai lançar todos os dias, mas se você estiver amparado pelas Escrituras, se você estiver vivendo uma vida reta em Cristo Jesus, esses dardos inflamados são estraçalhados no ar. Quem tentará contra os escolhidos do Senhor? Quem tentará? Se Deus é por nós, queridos, quem será contra nós? Mas não adianta você tomar posse se você não faz por onde. Não podemos ser crentes vazios. Nós temos que ser crentes transbordantes da palavra de Deus, transbordante da presença do Senhor, transbordante do Espírito dEle. Sabe, queridos, nós temos que andar nesse mundo, sabendo sim que nós somos cidadãos dos reinos dos céus. Nós temos uma nacionalidade que vai além dessa nacionalidade terrena que nós temos. Nascemos no Rio de Janeiro, somos fluminenses. Nascemos no Brasil, somos brasileiros. Mas, em primeiro lugar, eu sou cidadão do reino dos céus. E se assim eu sou, eu sigo regras e orientações do meu Deus. E nós temos que se conscientizar disso. Não é porque o político tal inventou uma lei que vai contra a palavra de Deus, que você vai deixar a palavra de Deus de fora. Epa, não. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Submeta-se às autoridades, mas obedeça a Deus primeiramente. Porque vai chegar um tempo que nós vamos ser colocados à prova. Vai chegar esse tempo. A perseguição, queridos, ela só está batendo na porta. E aí precisamos ter, sim, esse entendimento bíblico, de viver no reino, ter visão de um todo, cosmovisão bíblica. Eu quero orar por você, mas antes disso nós vamos cantar um louvor. Eu pediria para você ficar de pé. E em meio a esse louvor,
você começa a pedir a Deus, sabe? Para que você verdadeiramente esteja embutido dentro do reino de Deus. Sempre estar diante de ti, no seu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. Servir e conquistar, renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em as lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível eu serei. Sabe, queridos, Deus quer que você viva em novidade de vida. A promessa dele é que você tenha uma vida abundante em Cristo Jesus. Sabe, eu tenho certeza que você foi tocado pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é desse jeito. Ela entra como espada de dois gumes. Querido, se você quer mudança na tua vida, bota a mão no teu coração, bota a mão no teu coração, fecha teus olhos. É momento seu com Deus. E nós vamos cantar novamente esse corinho. E você, com a mão no coração, canta ministrando sobre a tua própria vida. Aleluia. Estar diante de ti, no seu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o seu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e fluir dessa unção. Uma só
pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, Com a unção imbatível serei. uma só palavra que Deus mandar Vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Ó Deus, nós te pedimos a tua bênção sobre a tua igreja, Deus. Ó Deus, que verdadeiramente vivamos em novidade de vida, Deus. Que tenhamos sim o entendimento como um todo da tua palavra, Deus. Que tenhamos, ó Deus, uma visão ampliada, uma cosmovisão bíblica, ó Deus. Que não venhamos a ser enganados por vãs doutrinas, ó Deus. E que permaneçamos sim num caminho reto, em direção à Canaã celestial. Nós glorificamos o teu nome, bendizemos o teu nome, te agradecemos por tudo que tu tem feito em nossa vida. E nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor é, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que crê, diga amém. Queridos, nós vamos entrar agora no momento de unção com óleo. Você crê que o nosso Deus cura nos dias de hoje? Ele é um Deus de milagre. Então você que está enfermo, você que tem uma enfermidade, venha até o altar de Deus e nós vamos estar orando por você e você vai receber a cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que vai embora agora e juntamente com todos, estenda as tuas mãos, vamos agradecer a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado por esse culto maravilhoso. Obrigado pela tua palavra ministrada nessa noite. Obrigado, ó Deus, pela tua presença, Pai. Presença maravilhosa do teu Espírito. Ó Deus, nós te pedimos a tua bênção sobre a tua igreja. Que possamos chegar nas nossas casas protegidos por ti, guardados por ti. Ter uma noite de sono reparadora, restauradora. Nós abençoamos a tua igreja. E isso nós fazemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que crê, diga... Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente. Uma boa noite. vai fazer a sua vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar.